Belarus, localizado no leste da Europa, é uma nação com uma história rica e turbulenta que abrange vários períodos significativos. Desde os tempos pré-históricos até os desafios contemporâneos, Belarus tem sido influenciado por diversas culturas e impérios, moldando sua identidade e trajetória. Neste vídeo, exploraremos os períodos-chave da história de Belarus, desde seus primeiros habitantes até sua independência, e as questões atuais que o país enfrenta. A história do território que hoje compreende Belarus remonta a milhares de anos, com vestígios arqueológicos indicando uma ocupação humana desde o Paleolítico Inferior, cerca de 400 mil anos atrás. Durante o Paleolítico, os primeiros habitantes da região eram caçadores-coletores nômades, que dependiam da caça de animais e da coleta de frutas, vegetais e raízes para sobreviver. Eles produziam ferramentas rudimentares de pedra, ossos e madeira. Com o final da última era glacial, o clima se tornou mais ameno durante o Mesolítico, e as comunidades humanas se adaptaram ao ambiente em transformação, utilizando ferramentas mais avançadas, como pontas de flechas e arpões de pedra. No Neolítico, surgiram as primeiras comunidades agrícolas e desenvolveu-se a prática da domesticação de animais. Os primeiros assentamentos permanentes foram estabelecidos, e a agricultura tornou-se uma atividade essencial, com o cultivo de cereais e legumes, além da criação de animais. Na Idade do Bronze, a metalurgia começou a se desenvolver na região, trazendo avanços tecnológicos significativos. Os povos locais começaram a produzir ferramentas, armas e ornamentos de bronze, substituindo gradualmente as de pedra. Nesse período, várias tribos eslavas e bálticas se estabeleceram na região. A Idade do Ferro trouxe uma nova fase de desenvolvimento para Belarus, com a introdução do uso do ferro na fabricação de ferramentas e armas. Nesse período, várias tribos eslavas e bálticas se estabeleceram na região, estabelecendo uma série de culturas e sociedades distintas. O período pré-histórico de Belarus é essencial para a compreensão das origens e evolução do povo e da cultura da região. A ocupação humana precoce e a transição para sociedades agrícolas e metalúrgicas moldaram a base para os eventos futuros que culminaram na formação da nação bielorrussa. O estudo dessas épocas pré-históricas é crucial para traçar o curso da história do país e apreciar a rica herança cultural e a ancestralidade dos bielorrussos. Durante o século VI, tribos eslavas começaram a migrar para a região, estabelecendo-se ao longo dos rios Dnieper, Berezina e Sós. Esse movimento migratório trouxe mudanças significativas para a cultura e sociedade local, estabelecendo as bases para a formação do povo bielorrusso e moldando a identidade nacional do país. As tribos eslavas que se estabeleceram em Belarus gradualmente se fundiram com as populações pré-existentes, criando uma sociedade sincretizada. Os eslavos trouxeram consigo sua língua, costumes, crenças e práticas agrícolas, que se integraram às tradições locais. A língua eslava foi adotada e se desenvolveu ao longo dos séculos, eventualmente se tornando a língua principal falada em Belarus. Com o tempo, os eslavos na região começaram a formar comunidades mais organizadas e governos locais. Várias tribos eslavas se uniram para formar principados e pequenos estados, cada um com suas próprias dinastias governantes. A cristianização também ocorreu durante esse período, com a conversão ao cristianismo ortodoxo oriental, trazendo novas influências culturais e religiosas para a população. No século X, o Principado de Polotsk emergiu como um dos principais estados eslavos na região, exercendo influência política e cultural sobre áreas circundantes. Polotsk tornou-se um centro importante de aprendizado, com a presença de escolas e monges que contribuíram para o desenvolvimento intelectual da região. A influência eslava também se estendeu para a arquitetura e arte de Belarus. Notáveis exemplos de arquitetura em estilo eslavo podem ser vistos em igrejas ortodoxas antigas e mosteiros, com suas cúpulas e torres características. A arte eslava, por sua vez,
refletia temas religiosos e cenas da vida cotidiana, frequentemente encontradas em ícones e objetos decorativos. A chegada dos eslavos a Belarus marcou um ponto crucial na história do país, pois definiu suas raízes culturais e a identidade do povo bielorrusso. A influência eslava, juntamente com a herança pré-histórica e outros elementos culturais, contribuiu para a formação de uma nação rica em tradições e diversidade. O domínio polonês-lituano marcou um período significativo na história de Belarus, estendendo-se do século XIV ao século XVIII. Durante esse período, Belarus fez parte da União Polaco-Lituana, uma das maiores e mais influentes potências da Europa Oriental na época. A união foi resultado da união pessoal dos reinos da Polônia e da Lituânia, com um sistema político único que combinava elementos dos dois estados. A união trouxe importantes consequências para Belarus, incluindo mudanças políticas, sociais e culturais. A região desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Estado unificado, contribuindo com sua rica história e cultura para a identidade polonesa-lituana. Durante esse período, a nobreza local, conhecida como Slashta, desempenhou um papel proeminente na sociedade. A nobreza bielorrussa tinha privilégios e poder significativos, o que lhes permitia participar ativamente nos assuntos políticos e governamentais da União. Essa participação política foi uma característica única do sistema polonês-lituano, e moldou a governança de Belarus durante esse período. Além disso, o domínio polonês-lituano também teve um impacto na religião da região. O catolicismo romano foi promovido como a religião dominante, e a Igreja Católica teve uma forte presença em Belarus durante esse período. No entanto, outras religiões, como o cristianismo ortodoxo oriental e o judaísmo, também continuaram a ser praticadas. O domínio polonês-lituano também trouxe influências culturais significativas para Belarus. A região testemunhou um florescimento das artes, literatura e educação. As universidades polonesas lituanas, como a Academia Vilnius, tiveram um papel importante na disseminação do conhecimento e no desenvolvimento intelectual de Belarus. Apesar de muitos aspectos positivos do domínio polonês-lituano, também houve conflitos e tensões entre os diferentes grupos étnicos e religiosos na região. As lutas internas e as disputas pela autonomia foram desafios enfrentados durante esse período. O domínio polonês-lituano em Belarus chegou ao fim no final do século XVIII, com as partições da Polônia, onde Belarus foi dividido entre o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e a Prússia. Essa divisão teve um impacto duradouro na história de Belarus, e influenciou eventos posteriores que moldaram a nação. A compreensão do domínio polonês-lituano é essencial para apreciar a evolução histórica e cultural de Belarus. Esse período de união política e diversidade cultural deixou um legado duradouro na identidade bielorrussa, e o estudo dessa era histórica enriquece nossa compreensão das origens e desenvolvimento da sociedade bielorrussa. O domínio russo marcou um período significativo na história de Belarus, estendendo-se do final do século XVIII até o século XX. Após as partições da Polônia no final do século XVIII, Belarus foi dividido entre o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e a Prússia. A maior parte de Belarus acabou sendo incorporada ao Império Russo. Durante o domínio russo, Belarus passou por mudanças políticas, econômicas e culturais significativas. O governo czarista russo implementou políticas de russificação, para assimilar a população bielorrussa à cultura russa e enfraquecer sua identidade nacional. O russo foi promovido como língua oficial, e a Igreja Ortodoxa Russa foi favorecida em detrimento de outras religiões, como o catolicismo e o cristianismo ortodoxo oriental. O sistema feudal foi estabelecido na região, com a nobreza russa controlando grandes extensões de terra, e exercendo poder sobre a população camponesa. As reformas agrárias e a servidão prejudicaram a condição de vida dos camponeses, levando a conflitos sociais e agitação. No século XIX, a industrialização chegou a Belarus com a construção de fábricas e o desenvolvimento de infraestrutura.
Isso trouxe mudanças na economia e na sociedade, mas também resultou em condições de trabalho precárias para os trabalhadores. A resistência bielorrussa ao domínio russo foi marcada por movimentos nacionalistas e culturais. A língua bielorrussa e a cultura local foram preservadas através de iniciativas clandestinas e atividades culturais. Muitos intelectuais e artistas bielorrussos contribuíram para a preservação da identidade nacional e da história de Belarus. O século XX trouxe desafios adicionais para Belarus sob o domínio russo. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa, a região foi palco de conflitos militares e instabilidade. Em 1919, foi estabelecida a República Socialista Soviética Bielorrussa, uma república membro da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, Belarus foi devastado pela ocupação alemã, resultando em perdas significativas e atrocidades cometidas durante o Holocausto e a repressão nazista. A resistência partidária bielorrussa desempenhou um papel fundamental na luta contra a ocupação nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, Belarus foi novamente incorporado à União Soviética e tornou-se uma república soviética. Durante esse período, a industrialização e a coletivização agrícola foram intensificadas, mas também houve repressão política e violações dos direitos humanos. O domínio russo em Belarus só chegou ao fim em 1991, quando a União Soviética se desintegrou e Belarus declarou sua independência. Desde então, o país tem buscado desenvolver sua própria identidade nacional e estabelecer relações internacionais independentes. O período soviético em Belarus começou em 1919, quando a República Socialista Soviética Bielorrussa foi proclamada, após a ocupação do território pelo Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Em 1922, Belarus tornou-se parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como uma das repúblicas constituintes. Sob o domínio soviético, Belarus passou por mudanças significativas em sua política, economia e cultura. A política durante o período soviético foi caracterizada pelo controle centralizado do Partido Comunista, liderado por figuras como Vladimir Lenin e Iosif Stalin. O governo implementou políticas de coletivização agrícola e industrialização, para modernizar o país e promover a ideologia comunista. No entanto, essas políticas também resultaram em desapropriação de terras e repressão política, o que levou a tensões sociais e resistência por parte da população. A economia bielorrussa foi integrada à economia planificada da União Soviética, com foco na produção industrial pesada. Belarus se tornou um importante centro de manufatura e indústria pesada, com ênfase na produção de maquinário, produtos químicos e bens de consumo. No entanto, a economia soviética também enfrentou desafios, incluindo ineficiências e problemas estruturais. A cultura e a língua bielorrussa foram suprimidas durante o período soviético, com o russo sendo promovido como a língua dominante, e a cultura russa sendo valorizada em detrimento da cultura bielorrussa. O sistema educacional foi moldado para apoiar a ideologia comunista, e a história bielorrussa foi reinterpretada para se alinhar com a narrativa soviética. A repressão política também resultou em perseguição de intelectuais, artistas e dissidentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, Belarus foi duramente afetada pela invasão nazista. Grande parte do país foi devastada e a população sofreu terríveis perdas humanas. A resistência bielorrussa desempenhou um papel significativo na luta contra a ocupação nazista. Após a guerra, Belarus se recuperou e experimentou um crescimento econômico moderado, mas o controle soviético permaneceu forte. Com a morte de Stalin em 1953, houve uma mudança de liderança na União Soviética e no governo bielorrusso, mas a ideologia comunista e o controle centralizado persistiram. O colapso da União Soviética em 1991 levou à independência de Belarus, que se tornou uma república soberana. No entanto, muitos aspectos do período soviético ainda deixaram marcas no país, incluindo a preservação de algumas instituições e políticas, bem como desafios econômicos e políticos contínuos.
A independência de Belarus foi um marco histórico que ocorreu em 25 de agosto de 1991, após o colapso da União Soviética. Esse evento significativo marcou o fim de mais de 7 décadas de domínio soviético, e permitiu que Belarus se tornasse uma nação soberana e independente. Em meio às mudanças políticas que ocorreram na União Soviética na década de 1980, Belarus também começou a buscar maior autonomia e soberania. Com o enfraquecimento do governo central soviético e o crescente desejo de independência, Belarus realizou um referendo em 1991 para determinar o futuro do país. No referendo, mais de 80% dos eleitores votaram a favor da independência de Belarus. Esse resultado expressou o desejo do povo bielorrusso de se libertar do controle soviético e de seguir seu próprio caminho como nação. Após a declaração de independência, Belarus iniciou um processo de construção de uma estrutura política e econômica como um país independente. A Constituição da República de Belarus foi adotada em 1994, estabelecendo os princípios fundamentais do Estado, seus direitos e responsabilidades. No entanto, a independência também trouxe desafios significativos para Belarus. O país teve que enfrentar questões econômicas complexas e realizar reformas para se adaptar a uma economia de mercado. Além disso, questões políticas e sociais surgiram, à medida que Belarus buscava consolidar sua identidade e definir suas relações internacionais. Ao longo das décadas seguintes, Belarus tem buscado equilibrar sua identidade como nação independente, com a herança e influência do período soviético. A política interna tem sido marcada por controvérsias, com debates sobre a natureza do governo e a proteção dos direitos humanos. No cenário internacional, Belarus tem buscado estabelecer laços com outras nações, e se envolver em fóruns e organizações internacionais. No entanto, o país também enfrentou críticas e sanções, por causa de questões relacionadas aos direitos humanos e à democracia. Desde sua independência em 1991, Belarus tem sido amplamente caracterizado por um sistema político autoritário, com um governo centralizado e poder concentrado nas mãos do presidente Alexander Lukashenko, eleito em 1994, consolidou seu poder e se manteve no cargo por várias décadas, tornando-se uma figura dominante na política bielorrussa. O governo de Lukashenko tem sido frequentemente acusado de violações dos direitos humanos, repressão da oposição política e falta de liberdade de imprensa. As eleições em Belarus têm sido alvo de críticas e controvérsias, com acusações de fraude eleitoral e falta de transparência no processo eleitoral. A oposição política em Belarus enfrenta dificuldades significativas, com líderes opositores frequentemente sendo detidos, perseguidos e silenciados. Protestos e manifestações contra o governo têm sido comuns, mas muitas vezes são reprimidos com força pelas autoridades. A mídia e a internet também têm sido alvo de censura e controle governamental, limitando a liberdade de expressão e a disseminação de informações independentes. Além disso, a questão dos direitos humanos tem sido objeto de preocupação internacional em relação a Belarus. Organizações de direitos humanos e governos estrangeiros têm condenado as práticas do governo bielorrusso e instado ações para promover a democracia e o respeito aos direitos fundamentais. Em termos de política externa, Belarus manteve uma relação próxima com a Rússia, sendo membro da Comunidade de Estados Independentes e participante ativo da União Econômica Euroasiática. Essas relações estreitas com a Rússia têm gerado debates sobre a influência do país vizinho na política bielorrussa. Recentemente, Belarus enfrentou uma crise política com as eleições presidenciais de 2020, que foram marcadas por acusações de fraude generalizada, e desencadearam protestos em todo o país. Esses protestos foram confrontados com uma repressão significativa por parte das forças de segurança, o que resultou em detenções em massa e violência contra manifestantes.
A economia de Belarus tem passado por diversas transformações desde sua independência em 1991, transitando de uma economia planificada da era soviética para uma economia de mercado. No entanto, a transição tem sido gradual e acompanhada por desafios significativos. A agricultura, a indústria pesada e a tecnologia da informação são setores-chave que desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico do país. A agricultura tem sido historicamente um setor importante para Belarus, com vastas extensões de terras férteis. A produção agrícola inclui culturas como trigo, batata, beterraba, além de uma indústria leiteira robusta. A produção agrícola tem sido foco de políticas de apoio governamentais, para aumentar a produtividade e a competitividade no mercado internacional. A indústria pesada também desempenha um papel significativo na economia bielorrussa, refletindo a herança industrial da era soviética. Setores como a indústria de máquinas e equipamentos, metalurgia e produção de veículos automotores, têm contribuído para o crescimento econômico do país. O governo tem buscado modernizar essas indústrias e promover a inovação tecnológica para aumentar a competitividade no mercado global. Além disso, a indústria de tecnologia da informação emergiu como um setor em rápido crescimento em Belarus. Conhecida como Silicon Valley do leste europeu, a capital Minsk tornou-se um importante centro para empresas de tecnologia da informação e desenvolvimento de software. A mão de obra qualificada e os custos competitivos têm atraído investimentos estrangeiros nessa área, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. No entanto, a economia de Belarus enfrenta desafios, incluindo a dependência do comércio e das relações com a Rússia. Sanções econômicas impostas à Rússia após a anexação da Crimeia em 2014 afetaram indiretamente a economia bielorrussa, devido à sua estreita relação comercial com seu vizinho oriental. O país também enfrentou dificuldades devido a reformas econômicas lentas, ineficiências no setor estatal e problemas estruturais. O governo de Belarus tem buscado abordar esses desafios por meio de políticas de diversificação econômica, atraindo investimentos estrangeiros e promovendo parcerias com outros países. Além disso, a busca por adesão à Organização Mundial do Comércio e a cooperação com organizações econômicas regionais também têm sido estratégias para fortalecer a posição de Belarus no cenário econômico global. A economia de Belarus tem passado por uma série de mudanças desde a independência, com a agricultura, a indústria pesada e a tecnologia da informação, como setores-chave impulsionando o desenvolvimento econômico do país. Embora enfrentando desafios, o governo tem buscado estratégias para impulsionar o crescimento econômico e reduzir a dependência de relações comerciais com a Rússia. A arte e a arquitetura de Belarus refletem sua rica história e influências culturais ao longo dos séculos. Desde a era medieval até a contemporaneidade, o país tem sido palco de diversos estilos artísticos e arquitetônicos, que testemunham sua identidade cultural única. Durante a Idade Média, Belarus era parte do Grão-Ducado da Lituânia, e posteriormente, do Império Polonês-Lituano. A arte religiosa ortodoxa e católica foi predominante nessa época, e igrejas e mosteiros eram importantes centros de produção artística. Ícones religiosos pintados em madeira e afrescos decoravam as igrejas, apresentando um estilo artístico distintamente ortodoxo. O Renascimento trouxe novas influências artísticas para Belarus durante o domínio polonês-lituano. Artistas e arquitetos poloneses trouxeram consigo as ideias renascentistas, resultando em edifícios e obras de arte que combinavam elementos góticos e renascentistas. Algumas igrejas foram reconstruídas no estilo renascentista, e a pintura secular também começou a se desenvolver. Nos séculos 17 e 18, o Barroco e o Rococó floresceram em Belarus, especialmente na arquitetura religiosa. As igrejas barrocas eram ricamente decoradas com esculturas ornamentadas e afrescos intrincados. Exemplos notáveis incluem a igreja de São Simão e Helena, em Minsk. A arte em madeira também foi valorizada, com ícones e esculturas adornando as igrejas.
Ao longo dos séculos, a arquitetura tradicional de madeira se desenvolveu em Belarus, especialmente em áreas rurais. As casas de madeira tinham um estilo distintivo, com telhados de duas águas, alpendres e entalhes decorativos. Essas casas de madeira ainda podem ser encontradas em algumas aldeias, preservando a herança arquitetônica do passado. Durante o período soviético, a arte em Belarus refletiu as ideologias do regime comunista. A arte oficial era frequentemente propagandística, glorificando líderes comunistas e retratando trabalhadores industriais como heróis. No entanto, artistas underground também emergiram, desafiando as restrições impostas pelo governo, e produzindo obras de arte mais expressivas e críticas. Após a independência de Belarus, a arte contemporânea floresceu com uma maior liberdade de expressão. A cena artística atual é diversificada, e abrange várias formas de expressão, incluindo pintura, escultura, fotografia e arte digital. As galerias de arte em Minsk e outras cidades do país têm promovido artistas locais e internacionais, tornando Belarus um centro cultural em crescimento na região. A arte e a arquitetura de Belarus contam a história fascinante do país ao longo dos séculos. Desde a rica herança da arte medieval e renascentista até a influência do barroco e rococó, e a era da arte soviética, a criatividade artística de Belarus reflete sua identidade cultural em constante evolução. A música e dança de Belarus têm raízes profundas na cultura e história do país, representando a identidade do povo bielorrusso ao longo dos séculos. Influenciada por tradições folclóricas e culturais, a música e a dança bielorrussas refletem a vida do campo, as celebrações festivas e a conexão com a natureza. A música folclórica bielorrussa é uma parte essencial da identidade cultural do país. Ela se manifesta em canções tradicionais, baladas e danças, que foram transmitidas oralmente de geração em geração. Instrumentos musicais como o acordeão, a flauta de madeira e o violino, são frequentemente usados para acompanhar as apresentações folclóricas. A polifonia vocal é uma característica distintiva da música tradicional bielorrussa. Grupos vocais compostos por 3 ou mais cantores entrelaçam suas vozes para criar harmonias ricas e complexas. Essa tradição vocal é especialmente proeminente nas regiões rurais do país. Os khorovod são danças folclóricas tradicionais em círculo, em que os dançarinos seguram as mãos enquanto se movem em círculo ao ritmo da música. Essas danças são frequentemente realizadas em festivais e celebrações, e têm um papel importante na preservação das tradições culturais bielorrussas. A música e dança religiosas também desempenham um papel significativo em Belarus, especialmente nas tradições da Igreja Ortodoxa e Católica. Cânticos litúrgicos e danças sagradas são realizados em igrejas e mosteiros em ocasiões especiais. Belarus tem uma rica tradição de música clássica, com compositores notáveis, que contribuíram para o cenário musical do país. Artistas como Jan Kakupala e Jakub Kolas são considerados ícones literários e musicais, com suas obras influenciando a cultura nacional. A cena musical contemporânea de Belarus abrange diversos gêneros, incluindo pop, rock, música eletrônica e hip-hop. Artistas modernos têm encontrado espaço para expressar sua criatividade e identidade cultural através de suas produções musicais. Belarus é conhecida por seus festivais de música, que atraem artistas e espectadores de todo o país e além das fronteiras. Festivais folclóricos, festivais de música clássica e eventos de música contemporânea são realizados regularmente, enriquecendo a cena musical e promovendo o talento local. Além das danças folclóricas, Belarus tem uma variedade de danças regionais que celebram a vida rural e o trabalho no campo. As danças são acompanhadas por músicas animadas e figurinos tradicionais, que dão destaque à cultura bielorrussa. A música e dança em Belarus representam uma rica herança cultural, e uma expressão vívida da identidade do povo bielorrusso. As tradições folclóricas e culturais se entrelaçam com influências religiosas e modernas, criando uma cena musical diversificada e vibrante.
Através dessas expressões artísticas, os bielorrussos encontram uma conexão com suas raízes históricas e culturais, garantindo que essa herança seja preservada e celebrada para as futuras gerações. Ao longo da história, Belarus tem sido lar de muitas personalidades notáveis, que fizeram contribuições significativas para diversas áreas, incluindo literatura, ciência, política, esporte e arte. Essas figuras destacadas moldaram a cultura e a identidade do país, e deixaram um legado duradouro para as gerações futuras. Considerado o pai da imprensa bielorrussa, Francis Skarina foi um humanista, tradutor e editor. Em 1517, ele publicou a primeira tradução da Bíblia para o idioma bielorrusso, além de outras obras religiosas e científicas. Sua contribuição literária foi vital para a promoção da língua e cultura bielorrussas, tornando-o uma figura reverenciada na história do país. Um renomado escritor e poeta, Jakub Kolas é considerado uma das figuras mais importantes da literatura bielorrussa do século XX. Suas obras retratam a vida rural e a luta pela independência cultural e política de Belarus. Kolas também foi um defensor da língua bielorrussa, e desempenhou um papel fundamental na popularização do idioma no cenário literário. Marc Chagall se tornou um dos artistas mais proeminentes do século XX. Sua arte é conhecida por combinar elementos surrealistas com imagens de sua infância em Vitebsk, incluindo imagens de aldeias, rabinos e figuras bíblicas. Suas obras inovadoras e estilo único o levaram a ser aclamado internacionalmente, como um dos grandes artistas modernos. Psicólogo e filósofo bielorrusso, Lev Vygotsky foi um dos principais teóricos do desenvolvimento infantil e da psicologia cultural. Seu trabalho influenciou a psicologia educacional, e suas teorias sobre a zona de desenvolvimento proximal ainda são amplamente estudadas e aplicadas na área da educação. Ativista e política contemporânea, Sviatlana Tsikhanouskaya emergiu como uma figura proeminente durante as eleições presidenciais de 2020 em Belarus. Após a prisão de seu marido, ela se candidatou à presidência e liderou uma campanha pró-democracia, que atraiu uma ampla base de apoiadores. Sua coragem e determinação a tornaram um símbolo da luta pela democracia e direitos humanos no país. Uma das atletas mais bem-sucedidas de Belarus, Daria Donracheva é uma biatleta que conquistou várias medalhas olímpicas e campeonatos mundiais. Ela se tornou uma das figuras mais populares no cenário esportivo do país, e uma inspiração para jovens atletas. Essas personalidades notáveis representam apenas uma pequena amostra das muitas figuras influentes, que moldaram a história e cultura de Belarus. Suas contribuições abrangem diversas áreas, e têm um impacto duradouro no país e além de suas fronteiras. A história de Belarus é uma jornada complexa e multifacetada, repleta de eventos significativos e influências culturais, que moldaram a nação ao longo dos séculos. Desde os primeiros assentamentos pré-históricos até os desafios contemporâneos, Belarus passou por diversas fases de dominação e independência, deixando um legado rico em tradições e identidade. A influência eslava desempenhou um papel fundamental na formação da cultura e da língua bielorrussas, estabelecendo as bases para a identidade nacional do país. Durante o domínio polonês-lituano, Belarus experimentou um período de prosperidade e desenvolvimento cultural, com o florescimento das artes e da educação. Contudo, o domínio russo trouxe consigo a supressão das expressões culturais, e uma crescente russificação da sociedade. A unificação bielorrussa no século XX foi uma tentativa de reafirmar a identidade e independência do país, mas foi seguida por décadas de repressão sob o domínio soviético. A independência de Belarus em 1991 trouxe esperanças de um futuro democrático e próspero, mas o país tem enfrentado desafios relacionados à consolidação de um sistema político autoritário, e à questão da liberdade de expressão e direitos humanos. No cenário internacional, Belarus tem buscado estabelecer relações diplomáticas com outras nações, mantendo laços estreitos com a Rússia, mas também buscando parcerias econômicas e culturais com países europeus e outros atores globais. A economia de Belarus tem passado por transformações,
buscando diversificação e modernização para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento. O país tem investido em setores como tecnologia, agricultura e indústria, e a economia tem sido um fator-chave para a sua sustentabilidade. A arte e a arquitetura bielorrussas têm sido influenciadas por uma mistura de estilos e tradições, refletindo a rica herança cultural do país. A música e a dança bielorrussas também desempenham um papel importante na preservação da identidade nacional, sendo uma forma de expressão da cultura e história do povo. Além disso, Belarus é marcada por personalidades notáveis que fizeram contribuições significativas para a literatura, arte, ciência, política e esporte, deixando um legado que inspira e molda a sociedade atual. Belarus é uma nação com uma história rica e complexa, marcada por mudanças políticas, culturais e sociais ao longo dos séculos. Seu caminho rumo ao futuro está fortemente influenciado pelas escolhas que a sociedade e seus líderes fazem no presente, buscando preservar a identidade bielorrussa, promover a democracia e os direitos humanos, e alcançar o desenvolvimento sustentável. A compreensão da história de Belarus é essencial para apreciar sua diversidade cultural, desafios e potencialidades, e a busca contínua pela afirmação de sua identidade no cenário global. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.